Estava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Estamos aqui para mais um vídeo, para a leitura de 3 capítulos do livro de 1 Samuel, ok? Leremos hoje, então, os capítulos 16, 17 e 18, amém? Então, vamos à leitura. 1 Samuel, capítulo 16. E o Senhor disse a Samuel: Por quanto tempo lamentarás por Saul, ao veres que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai. Eu te enviarei a Jessé, o belemita, pois providenciarei um rei para mim dentre os seus filhos. E Samuel disse: Como poderei ir? Se Saul ouvir isto, ele me matará. E o Senhor disse: Toma contigo uma novilha e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. E chama Jessé para o sacrifício, e te mostrarei o que haverás de fazer. E tu ungirás para mim aquele que eu te indicar. E Samuel fez aquilo que o Senhor falou, e veio a Belém, e os anciãos do vilarejo tremeram com a sua chegada e disseram: Vens tu pacificamente? E ele disse: Pacificamente, vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou Jessé e os seus filhos e os chamou ao sacrifício. E sucedeu que, quando eles chegaram, ele olhou para Eliabe e disse: Certamente o ungido do Senhor está diante dele. Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei. Pois o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou Abinadab e fê-lo passar diante de Samuel. E ele disse: Nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, e ele disse: Nem este escolheu o Senhor. Assim Jessé fez com que 7 dos seus filhos passassem diante de Samuel. E Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. E Samuel disse a Jessé: Estão aqui todos os teus filhos? Ele disse: Resta ainda o mais jovem, e eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: Mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos até que ele aqui venha. E ele mandou buscá-lo e o trouxe para dentro. Ora, ele era ruivo e ao mesmo tempo de formosa aparência e agradável de se olhar. E o Senhor disse: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então Samuel pegou o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Porém o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentou. E os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno da parte de Deus te atormenta. Que o nosso Senhor agora ordene aos seus servos, os quais estão diante de ti, que procurem um homem que seja um hábil tocador de harpa. E sucederá que, quando o espírito mau da parte de Deus estiver sobre ti, ele tocará com a sua mão e tu ficarás bem. E Saul disse aos seus servos: Providenciai-me agora um homem que possa tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos servos e disse: Eis que vi um filho de Jessé, o belemita, que é hábil em tocar,
e um homem forte e valente, e um homem de guerra e prudente em questões, e uma pessoa formosa, e o Senhor está com ele. Por isso enviou Saul mensageiros até Jessé e disse: Envia-me Davi, o teu filho, que está com as ovelhas. E Jessé tomou um jumento carregado com pão e uma garrafa de vinho e um cabrito, e os enviou por intermédio de Davi, o seu filho, até Saul. E Davi veio a Saul e pôs-se de pé diante dele, e ele o amou sobremaneira, e ele se tornou seu escudeiro. E Saul enviou a Jessé dizendo: Permite que Davi, rogo-te, ponha-se diante de mim, pois ele achou favor à minha vista. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus estava sobre Saul, Davi pegava a harpa e tocava com a sua mão. Assim, Saul se revigorava e ficava bem, e o espírito maligno partia dele. 1 Samuel capítulo 17. Ora, os filisteus reuniram os seus exércitos para a batalha e estavam reunidos em Socó, que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azeca em Efes-damim. E Saul e os homens de Israel estavam reunidos e acamparam junto ao vale de Elá e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam de pé sobre um monte em um lado, e Israel estava de pé em um monte no outro lado. E entre eles havia um vale, e ali saiu do acampamento dos filisteus um campeão chamado Golias de Gate, cuja altura era 6 côvados e 1 palmo. E ele tinha um capacete de bronze sobre a sua cabeça e estava armado com uma capa encouraçada, e o peso da capa era de 5.000 shekels de bronze. E ele tinha caneleiras de bronze sobre as suas pernas e um dardo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança pesava 600 shekels de ferro. E um que portava um escudo ia diante dele. E ele se pôs de pé e gritou aos exércitos de Israel e disse-lhes: Por que saístes para ordenar a vossa batalha? Não sou eu um filisteu e vós servos de Saul? Escolhei um homem para vós e deixai-o descer até mim. Se ele for capaz de lutar comigo e me matar, então seremos vossos servos. Mas se eu prevalecer contra ele e o matar, então vós sereis nossos servos e nos servireis. E o filisteu disse: Eu desafio os exércitos de Israel neste dia, dai-me um homem para que possamos lutar. Quando Saul e todos de Israel ouviram aquelas palavras do filisteu, eles ficaram desalentados e grandemente temerosos. Ora, Davi era o filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e ele tinha 8 filhos. E o homem seguia entre os homens como um velho nos dias de Saul. E os 3 filhos mais velhos de Jessé foram e seguiram Saul para a batalha. E os nomes dos seus 3 filhos que foram para a batalha eram Eliabe, o primogênito, e depois dele Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o mais jovem, e os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, foi e retornou de Saul para alimentar as ovelhas do seu pai em Belém. E o filisteu se aproximava pela manhã e ao anoitecer,
e se apresentou durante 40 dias. E Jessé disse a Davi, o seu filho: Toma agora para os teus irmãos um efa deste cereal tostado e estes 10 pães, e corre até o campo aos teus irmãos. E carrega estes 10 queijos até o capitão de 1000, e observa como vão os teus irmãos, e toma deles garantia. Ora, Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, lutando contra os filisteus. E Davi se levantou cedo pela manhã e deixou as ovelhas com um guardador e pegou e foi como Jessé lhe havia ordenado. E ele veio até a trincheira, quando o exército estava avançando para a luta e gritava para a batalha. Pois Israel e os filisteus haviam ordenado a batalha, exército contra exército. E Davi deixou a sua carruagem na mão do guardador da carruagem e correu para o exército e veio e saudou seus irmãos. E enquanto ele falava com eles, eis que surgiu ali o capitão, o filisteu de Gate, de nome Golias, dos exércitos dos filisteus, e falou segundo as mesmas palavras, e Davi as ouviu. E quando viram o homem, todos os homens de Israel fugiram dele e ficaram muito temerosos. E os homens de Israel disseram: Vistes este homem que surgiu? Certamente ele subiu para desafiar Israel. E será que o homem que o matar, o rei o enriquecerá com grandes riquezas e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. E Davi falou aos homens que estavam junto a ele, dizendo: O que será feito ao homem que matar este filisteu e remover a vergonha de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso para que grite desafio aos exércitos do Deus vivo? E o povo lhe respondeu desta maneira, dizendo: Assim será feito ao homem que o matar. E Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou aos homens. E a ira de Eliabe acendeu-se contra Davi, e ele disse: Por que desceste para cá? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a inconveniência do teu coração, pois desceste para que pudesses ver a batalha. E Davi disse: O que fiz eu agora? Não há uma causa. Ele se virou dele para outro e falou da mesma forma, e o povo lhe respondeu novamente da forma anterior. E quando as palavras que Davi falou foram ouvidas, eles as relataram diante de Saul, e ele mandou buscá-lo. E Davi disse a Saul que não fale o coração de nenhum homem por causa dele. O teu servo irá e lutará contra este filisteu. E Saul disse a Davi: Tu não estás apto para ir contra este filisteu e contra ele lutar, pois não passas de um jovem, e ele um homem de guerra desde a sua mocidade. E Davi disse a Saul: O teu servo cuidava das ovelhas do seu pai, quando apareceu um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí atrás dele e o feri e o livrei da sua boca. E quando ele se levantou contra mim, eu o peguei pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, pois está desafiando os exércitos do Deus vivo. Além disso, disse Davi: O Senhor que me livrou da pata do leão e da pata do urso, livrar-me-á da mão deste filisteu. E Saul disse a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. E Saul armou Davi com a sua armadura
e colocou um capacete de bronze sobre a sua cabeça. Também o armou com uma capa encouraçada. E Davi cingiu a sua espada sobre a sua armadura e experimentou ir, pois ele não a tinha provado. E Davi disse a Saul: Não posso ir com estas coisas, pois não as provei. E Davi as tirou de si. E ele tomou na mão seu cajado e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as colocou em um alforje de pastor que ele tinha em uma bolsa. E a sua funda estava na sua mão, e ele se aproximou do filisteu. E o filisteu avançou e se aproximou de Davi, e o homem que carregava o escudo ia diante dele. E quando o filisteu olhou e viu Davi, ele o desdenhou, pois ele não passava de um jovem ruivo e de boa aparência. E o filisteu disse a Davi: Sou eu um cão para que venhas a mim com varas? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. E o filisteu disse a Davi: Vem até mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais do campo. Então disse Davi ao filisteu: Tu vens a mim com uma espada e com uma lança e com um escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiaste. Neste dia o Senhor te entregará na minha mão, e eu te ferirei e arrancarei de ti a cabeça, e darei as carcaças dos exércitos dos filisteus neste dia para as aves do céu e para os animais selvagens da terra, para que toda a terra possa saber que há um Deus em Israel. E toda esta assembleia saberá que o Senhor não salva com espada e lança, pois a batalha é do Senhor, e ele te entregará nas nossas mãos. E sucedeu que quando o filisteu se levantou e veio e se aproximou para se encontrar com Davi, Davi se apressou e correu em direção ao exército para encontrar o filisteu. E Davi pôs a sua mão na sua bolsa e dali tomou uma pedra e a atirou e feriu o filisteu na sua testa, de modo que a pedra afundou-se na sua testa e ele caiu com a sua face em terra. Assim Davi prevaleceu sobre o filisteu com uma funda e uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Assim Davi correu e se pôs de pé em cima do filisteu e tomou a sua espada e sacou-a da bainha e o matou, e com ela ele cortou sua cabeça. E quando os filisteus viram que o seu campeão estava morto, eles fugiram. E os homens de Israel e de Judá levantaram e gritaram e perseguiram os filisteus até chegar ao vale e aos portões de Ecrom, e os feridos dos filisteus caíram pelo caminho em Saaraim até Gate e até Ecrom. E os filhos de Israel retornaram da perseguição aos filisteus e espoliaram as suas tendas. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, mas colocou a sua armadura na sua tenda. E quando Saul viu Davi avançar contra os filisteus, ele disse a Abner, o capitão do exército: Abner, este jovem é filho de quem? E Abner disse: Como vive a tua alma, ó rei, não sei dizer. E o rei disse: Investiga quem é o pai desse rapaz. E quando Davi retornava do massacre do filisteu, Abner o tomou e o trouxe diante de Saul com a cabeça do filisteu na sua mão. E Saul lhe disse:
de quem tu és filho, jovem homem? E Davi respondeu: Sou filho do teu servo Jessé, o belemita. 1 Samuel capítulo 18. E sucedeu que quando ele terminou de falar a Saul, a alma de Jonatas foi unida à alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul o tomou naquele dia e não mais quis deixá-lo ir para a casa do seu pai. Então Jonatas e Davi fizeram um pacto, porque ele o amou com a sua própria alma. E Jonatas retirou de si a capa que estava sobre si e a deu a Davi, e também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. E Davi saía para onde quer que Saul enviasse e se portava com sabedoria. E Saul o colocou sobre os homens de guerra, e ele era aceito à vista de todo o povo, bem como à vista dos servos de Saul. E sucedeu que quando eles vinham, quando Davi retornou do combate ao filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel, cantando e dançando, para encontrarem o rei Saul com tamboretes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres respondiam umas às outras enquanto tocavam e diziam: Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. E Saul ficou muito nervoso e as palavras o desagradaram. E ele disse: Elas atribuíram a Davi 10 milhares e a mim elas atribuíram somente milhares. E o que mais pode ele ter além do reino? E Saul ficou de olho em Davi daquele dia em diante. E sucedeu pela manhã que o espírito maligno da parte de Deus veio sobre Saul, e ele profetizou no meio da casa. E Davi tocou com a sua mão a harpa, como das outras vezes, e havia um dardo na mão de Saul. E Saul arremessou o dardo, pois disse: Ferirei Davi até a parede com isso. E Davi fugiu 2 vezes da sua presença. E Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com ele e havia se retirado de Saul. Por isso Saul o removeu de si e fê-lo capitão sobre 1000, e ele saía e entrava diante do povo. E Davi se portava com sabedoria em todos os seus caminhos, e o Senhor estava com ele. Por isso, quando Saul via que ele se portava com muita sabedoria, ele o temia. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque ele saía e entrava diante deles. E Saul disse a Davi: Completa a minha filha mais velha, Merabe, ela te darei por esposa. Somente sejas tu valente para mim e luta as batalhas do Senhor, pois Saul disse: Que a minha mão não esteja sobre ele, mas que esteja sobre ele a mão dos filisteus. E Davi disse a Saul: Quem sou eu e o que é a minha vida ou a família do meu pai em Israel, para que eu venha a ser genro do rei? Porém sucedeu que nos dias em que Merabe, a filha de Saul, deveria ter sido entregue a Davi, ela foi dada a Adriel, o meolatita, por esposa. E Mical, a filha de Saul, amava Davi, e contaram a Saul, e aquilo lhe agradou. E Saul disse: Dá-la-ei a ele, para que ela lhe possa ser por laço, e para que a mão dos filisteus possa estar contra ele. Por isso Saul disse a Davi: Tu serás neste dia meu genro com uma das duas. E Saul ordenou aos seus servos, dizendo: Conversai com Davi secretamente e dizei: Eis que o rei se agrada de ti e todos os seus servos te amam. Agora, portanto, sê tu genro do rei.
E os servos de Saul falaram aquelas palavras aos ouvidos de Davi, e Davi disse: Parece-vos coisa pouca ser genro do rei, ao veres que sou um homem pobre e pouco estimado? E os servos de Saul lhe disseram, dizendo: Desse modo falou Davi. E Saul disse: Assim direis a Davi: o rei não deseja qualquer dote, mas uma centena de prepúcios dos filisteus, para ser vingado dos inimigos do rei. Saul, porém, pensou em fazer Davi cair pelas mãos dos filisteus. E quando seus servos contaram a Davi estas palavras, agradou muito a Davi ser genro do rei. Porém, ainda os dias não haviam se cumprido. Porquanto Davi se levantou e foi, e ele e os seus homens, e matou 200 de homens dos filisteus. E Davi trouxe os seus prepúcios e entregou na totalidade ao rei, para que ele pudesse ser o genro do rei. E Saul lhe entregou Mical, a sua filha, por esposa. E Saul viu e soube que o Senhor estava com Davi e que Mical, a filha de Saul, o amava. E Saul ficou ainda mais temeroso de Davi, e Saul se tornou inimigo de Davi continuamente. Então os príncipes dos filisteus avançaram, e sucedia que, depois que avançaram, Davi se portava de forma mais sábia que todos os servos de Saul, de forma que o seu nome foi muito considerado. Amém? Então vamos orar. Amém? Vamos orar ao nosso Pai que está no céu, por tanto entendimento, né, pela palavra que ele disponibiliza a nós. Amém? Então vamos orar. Pai, muito obrigada por este relato, né, do que aconteceu sobre a vida do rei Saul. E Senhor, como nós percebemos a diferença, né? A tua palavra diz então que quando Samuel unge Davi, o seu espírito vem sobre ele, e a palavra diz que o próprio Saul, quando o vê, o ama, ele, né, essa atração, né, de amor é referente ao seu espírito, é o seu espírito que nos atrai para isso. E assim foi com Jonatas, né, essa coisa de saber que o Senhor estava com Davi. O próprio servo de Saul diz, olha, ele descreve, né? Ele descreve Davi, as qualidades de Davi, um homem valente, um homem, né, que tem coragem, corajoso e tudo, que toca muito bem a harpa, mas por fim ele diz, e o Senhor está com ele, nós soubemos que ele está com ele. E de fato, Davi mostra todo esse potencial que foi produzido nele através do seu espírito ao matar o filisteu Golias, né? Porque ele diz assim, olha, eu não estou aqui em meu nome, eu estou aqui, né? Você está ofendendo o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, não é a mim. Então que nós possamos ter isso em mente, não somos nós, mas é o teu espírito, né, a fazer tantas coisas. Não somos nós, porque quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, quando nós entregamos a vida a Ele, quando nós confessamos com a nossa boca que o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida, o Espírito Santo vem e aí Ele é que vai transformar todas as coisas. Claro, nós temos a noção de que nada é instantâneo, há um processo, né? Há um processo e que nós devemos entrar neste processo e descansar, porque o Senhor vai completar a obra, né? A obra que o Senhor começou em nós,
o Senhor vai completar e é um processo. Então, que nós tenhamos esta noção de quando o seu Espírito vem, então ele inicia um processo que a tua palavra nos garante que o Senhor terminará. É um processo que vai ter fim e ele será completado. Amém? Essa é a garantia que o Senhor nos dá, né, de que se nós permanecermos em Ti e que nós vamos nos aperfeiçoar, sendo aperfeiçoados nas nossas fraquezas, para que o seu poder seja manifesto e então nós possamos alcançar a estatura do varão perfeito. Obrigada, Senhor, por conhecer um pouco mais sobre a vida do rei Davi, né? Posteriormente, a palavra vai dizer que ele é um homem segundo o seu coração, Pai. Então, nada melhor do que conhecer, né? Esta pré-figura aí, né, do Senhor Jesus, que é o rei Saul. Então, muito obrigada, Pai. Obrigada por este tempo de leitura, obrigada por todos os meus irmãos que acompanham até aqui. E, Senhor, continua nos orientando, por favor, Senhor, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, porque o Senhor sabe das nossas necessidades, mesmo antes que elas saiam da nossa boca. O Senhor já as conhece. E Deus, eu coloco todas as pessoas e as suas famílias, estendido as famílias, nesta bênção que o Senhor tem programado para todos nós. Em nome de Jesus, que cada um seja tocado pelo teu Espírito. Aqueles ainda que não confessaram, que o Senhor revele a eles o teu amor, Pai, para que também possam desfrutar desta presença maravilhosa, capacitadora, regeneradora, que nos reaviva, que nos transforma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que cada um, Pai, que ainda não recebeu, que confesse o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, para receber o teu Espírito, para que ele faça morada, Pai, em nome de Jesus. Amém, meu querido, minha querida? Deus abençoe a sua leitura, que venha muitas revelações ao seu coração, através do Santo Espírito do Senhor, tá bom? Que ele direcione tudo o que você for fazer, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz e nós voltamos no próximo vídeo com mais 3 capítulos do livro de 1 Samuel. Amém? Fique na paz, até a próxima.